Hora de conversar com Carlos Andreasa. Não é segredo para ninguém que Jair Bolsonaro está em ótimas mãos no quesito defesa. Seus advogados estão entre os melhores do Brasil e ontem fizeram, me parece, uma boa defesa dentro das suas limitações de manobra ali, especialmente quando pedem esclarecimentos sobre, afinal de contas, o que o ex-presidente pode e não pode fazer, né, até a sua sentença. E colocando assim, me parece, Andreasa, quero ouvi-lo, o Alexandre de Moraes numa certa defensiva, né? Tendo de se explicar. É um papel com o qual o ministro não está acostumado. Como é que você viu os últimos capítulos dessa história? Bom dia para você, Andreasa. Bom dia, Megali, Carla, Sheila, bom dia, meus amores. O ministro Alexandre de Moraes nunca fica na defensiva, né? Aliás, não fica na defensiva mais do que um minuto. Ele reage. Ele é um agente reativo. Tem sido assim, a história nos mostra assim. Tampouco fica constrangido por questões jurídicas embaraçosas para suas decisões, muitas vezes tomadas à margem do que determina a lei, a Constituição Federal. A defesa de Jair Bolsonaro não será o objeto aqui dessa coluna. E sim, como você disse, Luiz Megali, as questões trazidas pela defesa de Bolsonaro, que são as questões inquietantes mesmo, a partir da medida cautelar, especificamente aquela de proibição de uso de rede social por ele e por terceiros. Você tocou no ponto aí. A demanda por Alexandre de Moraes de esclarecimento dentro de 24 horas, o prazo foi cumprido, sobre aquele ato de Bolsonaro, depois de uma reunião na Câmara, aquele ato em que mostrou a tornozeleira eletrônica e falou algumas palavras. Alexandre de Moraes pedia explicações da defesa, e a defesa deu essas explicações, dizendo, entre outras coisas, que a compreensão da ordem de Alexandre de Moraes foi tida como restrita ao uso das redes sociais, Bolsonaro não tendo usado as redes sociais, nem ele, nem terceiros, usando as suas redes sociais. Esse foi o esclarecimento. Mas o ponto central a que você se referiu, e é o que é importante, é que a manifestação da defesa, ao mesmo tempo que esclarece as questões levantadas por Alexandre de Moraes, pede esclarecimentos do ministro Alexandre de Moraes. E aí sim, há uma expectativa de que ele se manifeste. Também Alexandre de Moraes tem de dar explicações, tem de fazer esclarecimentos. E não é sobre Jair Bolsonaro essa coluna tampouco. É sobre os terceiros. Os terceiros somos nós. Os terceiros a que Alexandre de Moraes se refere nas suas manifestações. Os terceiros por meio dos quais, os terceiros que não poderiam divulgar conteúdos de Jair Bolsonaro. Os terceiros, incluída a imprensa, incluída, por exemplo, a atividade jornalística, incluída a divulgação em rede social de uma entrevista feita por nós, por jornalistas, essa questão não está clara. Mas diante do uso do processo penal, medida cautelar, num processo penal restritiva como essa, no primeiro momento, à luz dos esclarecimentos, se é que eu posso usar essa palavra, dadas pelo ministro Alexandre de Moraes até agora, dados por Alexandre de Moraes até agora, é óbvio que, defensivamente, considero que a entrevista está proibida. Defensivamente, está dizendo a defesa de Jair Bolsonaro que ele vai ficar calado até os esclarecimentos que a defesa pede. Então tem um trecho aqui da defesa que merece a nossa atenção e eu acho que traz as questões mais importantes. A replicação de declaração por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas da comunicação digital. O que a defesa está dizendo é que, sendo Bolsonaro, e goste ou não, uma pessoa pública cujas falas são imediatamente replicadas por todo mundo, gravadas e replicadas, sendo Bolsonaro uma pessoa pública, se ele for ser punido por veiculação por terceiros dos seus conteúdos, ele não pode falar. Ele estaria, por conseguinte, proibido de se manifestar. A rigor, não é outra coisa. Então, haveria uma transferência da já absurda limitação para que ele usasse rede social, haveria uma transferência, uma ampliação, para que isso se convertesse na proibição da circulação por terceiros que ele não pode controlar, ou a maioria dos quais ele não pode controlar, sendo proibido de divulgar os conteúdos, o cara,
Não importa quem seja Bolsonaro hoje, ele amanhã pode ser nós. São os outros que importam também aqui. Cara, nessas condições, impedido de se manifestar, de ter a sua opinião, a sua imagem circulando, porque a rede social é a arena pública do debate atualmente. Eu vou retomar aqui a manifestação da defesa. A replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital e, por isso, alheio à vontade ou ingerência do embargante. Embargante é Jair Bolsonaro, se trata aqui de um embargo de declaração da defesa. Continua. Assim, naturalmente, uma entrevista pode ser retransmitida, veiculada ou transcrita nas redes sociais, e tais atos não contam obrigatoriamente com a participação direta ou indireta do entrevistado, que não pode ser punido por atos de terceiros. Esse é um ponto central que precisa ser esclarecido por Alexandre de Moraes, porque está vago. E, a meu ver, vago de propósito. Como alguém pode ser responsabilizado por atos de terceiros no caso da geração de conteúdo? Imagine, você fala uma coisa, ela é gravada, é publicada, não foi você que publicou, não há como comprovar o dolo. Portanto, a instrumentalização que você tem ordenado, que você esteja por trás, quem determina isso? Da publicação de um conteúdo. O sujeito vai e publica, um terceiro pode ser até alguém que queira ferrar o cara, né? Publica o conteúdo e, em função dessa publicação, ele vai ser punido na forma como Alexandre de Moraes colocou nas suas duas manifestações. Na primeira, eu já entendi assim, nós falávamos sobre isso na sexta-feira. Mas depois ele ainda veio, na segunda-feira, ao fim do dia, esclarecer isso e colocar em xeque mesmo a nossa atividade, a atividade da imprensa. Então a questão final aqui, apresentada pela defesa, é, a fim de precisar os exatos termos da proibição, quer saber a defesa se a proibição envolve a concessão de entrevistas. Ele não pode dar entrevista, ou pode dar entrevista. O que não pode é colocar... É um absurdo mesmo assim. O que não pode é colocar a entrevista, ou trechos delas em redes sociais. Quer dizer que a Band não pode colocar no ar um trecho de uma entrevista de Jair Bolsonaro nas suas redes sociais, sendo isso parte do aparato de comunicação vigente? Então tem muitas questões aí a serem resolvidas. Não é só... Fala, Megali. Não, eu estava comentando com a Carla aqui o quanto é necessário quando você está lidando com um caso tão delicado, né, quanto a possibilidade de prisão de um ex-presidente, e por mais que isso tenha acontecido com frequência no Brasil, é algo muito delicado. Você tem que tomar muito cuidado, não só para você ser muito preciso nas suas... Mas não era para ter falado no ar, tá, Andreas? Era uma conversa de não tem nenhum problema, Megali. Eu gosto que você entre no ar comigo. O quanto você precisa fazer com que as suas decisões pareçam 100% técnicas e precisas. Você não pode deixar uma margem para uma interpretação errada ou negativa, porque você está, inclusive, dando munição política para os defensores do ex-presidente. E eu não, embora eu tenha as minhas teses a respeito do assunto, eu não acho que o Alexandre teve esse cuidado. Aí eu estou concordando contigo, não teve esse cuidado de ser 100% uma decisão 100% irretocável e inquestionável. Se é que o ouvinte está me entendendo. Isso aí passa longe, acho que o ouvinte sabe disso, de uma defesa de Bolsonaro. Por isso está se discutindo, né? Por isso está se discutindo. Porque o correto é ele não cometer crimes. Não estou dizendo que é incorreta, mas é um texto que abre margem a questionamentos e interpretações diversos, o que não é bom. Desde anteontem a gente está falando nisso, né? A Sheila chegou ontem de manhã aqui falando sobre discussão com o jurídico da Band a gente foi fazer consulta ao departamento jurídico, né? Que atinge prático, né? De forma prática a nossa vida, né? Isso. Mas perdão pela interrupção, Andreasa. Não, imagina. É para isso que eu tô aqui, né? Valoriza a coluna, a participação de vocês. Eu gosto, é o que eu quero. A gente está junto aqui tentando entender o que acontece. A segunda manifestação dele, né, a segunda ordem dele, a que viria para esclarecer, diz o seguinte, do Alexandre de Moraes. A medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, inclui, obviamente, para mim estava óbvio, mas para muita gente não, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudio, vídeo ou transcrição de entrevistas em qualquer das plataformas de redes sociais de terceiros. Cabe tudo nesse troço, cabe tudo. Pode ser por falta de cuidado ou intencionalmente, cabe tudo aqui. E como consequência, gera até uma autocensura. Para além do que para mim está muito claro, isso aqui é desde o início censura prévia.
Vocês conhecem a minha opinião. Mas há também uma autocensura sobre, inclusive, querer entrevistar alguém. Tem consequências sobre também a atividade jornalística. Então essa coluna não é sobre Bolsonaro, é sobre nós, que somos os terceiros. E quando eu falo os terceiros, nós não necessariamente os jornalistas, a sociedade como um todo. Está muito vago esse troço. De propósito ou não, está muito vago. Exato. E o ministro Alexandre de Moraes precisa esclarecer. Bom, que temos na agulhinha hoje, Andreasa? Você sabe que eu vou ter que ouvir... Ah, já lembrei. É o Mig Neto. O Mig Neto, grande é o Mig Neto, que eu tava vindo pra cá e aí tocou essa música, eu adoro essa música, não tocava há muito tempo, chama-se Feito Aguardente. Como é que é? Como é que é a voz do terceiro whisky? Terceira ou quarta dose. Terceira ou quarta dose. Adorei essa definição, peguei pra mim já. Essa definição não é minha não, é do Hugo Sukman. Ah, mas agora é minha. Voz, cara. Mas agora é minha. Um abraço, Andreasa.